Estou lendo o estudo de João, que é o livro do F.F. Bruce. Isso, o livro do F.F. Bruce. O João, quem fala é o David J. Ellis. Prólogo 1 do 1 ao 18. Provavelmente não há outro lugar no Novo Testamento em que se diga tanto como aqui, com tão poucas palavras. Aqui estão afirmadas a singularidade de Cristo e as grandes consequências desse alto sacrifício incorporado na encarnação. Nesse prólogo, João anuncia o seu tema principal, que é a glória de Jesus Cristo, demonstrada por meio de tudo o que ele disse e fez. Primeiro, no princípio era aquele que é a palavra. Diferentemente dos autores sinóticos, o quarto evangelho começa a história na eternidade, e é a partir daqui que ele entende o significado da obra de Cristo. No princípio, Gênesis 1 leva à nossa concepção do propósito de Deus para além da criação, de forma que aquela palavra, como a segunda pessoa da Trindade, existia por si mesma. O termo palavra, no grego hologos, foi supostamente empregado pelo autor para tornar o evangelho relevante para os seus primeiros leitores. Contudo, a concepção de hologos é de suprema importância para a doutrina de Cristo que o autor tem em mente, a parte de qualquer outra razão especial que eu tenha levado a usar o termo. Vê comentário adicional e aí referência. Ele estava com Deus, no grego kairologos, em prostonteon. Kairologos em prostonteon. Isso é, desde a eternidade sempre houve uma distinção entre as pessoas da Trindade. Não nos ajuda muito a entender isso como uma palavra que existia em contraste com Deus absoluto. O sentido mais simples sugerido aqui parece endossado em outros textos, em que as preposições são usadas de maneira semelhante. Marcos 6,3, Marcos 10,27. E era Deus, no grego kai theos em hologos. A plenitude da divindade e a palavra são identificadas. A palavra ativa imanente no mundo não é menos Deus do que o Deus que transcende todo o tempo e espaço. A ausência do artigo definido diante de Deus, interpretado por alguns estudiosos como a palavra possuindo algo menos do que a divindade completa, sugere, no entanto, que outras pessoas existem além da segunda pessoa da Trindade. Versículo 2. Ele estava com Deus no princípio, tanto a palavra quanto o seu relacionamento com o Eterno são eternos. Nunca houve uma parte da sua preexistência em que ela esteve separado da Trindade em qualquer sentido. Assim, a divindade de Cristo é estabelecida mesmo sem que qualidades pessoais específicas sejam atribuídas a ele como a segunda pessoa da Trindade. C.K. Barrett comenta com propriedade: os atos e palavras de Jesus são os atos e palavras de Deus. Se isso não for verdade, o livro é blasfemo. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No grego, de autou, a palavra vinda de Deus, foi o agente da criação, que diferentemente dele não é eterna, e mesmo assim, sem esse agente, nada do que existe teria sido feito. Provérbios 8:30. Não há como alguns pensadores gnósticos estavam dispostos a acreditar qualquer outro meio de criação que não o próprio Deus. Há uma leitura alternativa possível aqui. Sem ele nada foi feito. O que foi feito era vida nele. No entanto, a leitura costumeira é melhor. João conta aos seus leitores que em Cristo há um elo visível entre Deus e o mundo material. Este mundo certamente pertence a Deus que o fez. Hebreus 1:2 e 11:3. Em geral, os estudiosos concordam em que o gnosticismo nunca esteve longe da mente do autor desse evangelho.
Os gnósticos ensinavam que somente o espírito pode ser bom e a matéria é essencialmente má. Mas João, em concordância com Paulo, Colossenses 1,16, defende pela sua doutrina da criação, por intermédio da palavra de Deus e por meio da encarnação da palavra, que este mundo de matéria é de fato a obra da mão do Todo-Poderoso que entrou nele em Jesus Cristo. O mundo não é essencialmente mau, embora o homem, por meio do pecado, tenha produzido miséria nele. Gênesis 1,10. Versículo 4. Nele estava a vida, o universo foi feito pela palavra de Deus e imerso na sua vontade viva e ativa. Mostra em si mesmo a propriedade orgânica e ativa da vida. E esse princípio no mundo criado se revela novamente em Cristo, que veio para conceder vida por meio da encarnação. Confira 10:10. Essa vida se torna a luz dos homens, é o elemento vivo em desenvolvimento no universo que mostra Deus ao homem. Romanos 1:20. É a base da verdade da religião revelada. Versículo 5. A luz brilha, essa é a ênfase do quarto evangelho, isso é, que Deus foi revelado absolutamente em Jesus Cristo. Tudo que os homens possam esperar por via da revelação e salvação deve ser visto nele. Mas Deus forneceu ao homem a revelação contínua, pois a luz brilha nas trevas. Expressão que retrata a distância que separa o homem de Deus e mostra que Deus sempre se revelou ao homem de alguma forma. A encarnação, no entanto, revelou Deus com clareza singular, assim que de forma correspondente, no caso, as trevas não a compreenderam. Nota textual da NVI. Vida e luz são duas palavras especialmente associadas com João no Novo Testamento. Mais tarde, no Evangelho, Jesus afirma que ele é tanto a vida quanto a luz. No prólogo, contudo, essas duas reivindicações são colocadas no seu contexto essencial. O que Jesus declara ser no mundo, ele é sempre. Isso é característico de Deus no Antigo Testamento. A atividade divina criou a vida e a sustenta. Deus é, assim, a fonte da iluminação do homem. Salmos 36:9. No Evangelho, além disso, vida traz nuances distintas de salvação e libertação. Na medida em que é trazida para dentro do mundo por Cristo, confira 2 Timóteo 1:10. Denota sua obra particular a favor da humanidade, a seção mais responsável do mundo criado. Luz em João sugere revelação que conduz os homens à vida, que coloca uma responsabilidade solene sobre os homens e assim os conduz ao julgamento se eles a recusarem. Confira 3:19. A presença das trevas é, em geral, pressuposta onde a luz é mencionada, e quando não há resposta à verdadeira luz, então qualquer que seja a luz que eles professam ter, na realidade não tem luz nenhuma. Confira 9:41. Versículo 6. Surgiu um homem. Agora o tema se volta de maneira distinta para a história humana. João Batista é mencionado aqui pela primeira vez, visto que ele agia como testemunha da luz ao ser uma candeia que queimava e irradiava luz. 5:35. Para que assim, por meio da obra dele, todos os homens crescem. Versículo 9. O significado é obscurecido pela ARC, a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A melhor formulação associa a expressão chegando ao mundo, a expressão verdadeira luz, e não a todos os homens. Ele, em contraste com João, é a verdadeira luz, grego tophos, toaletinon, significando luz real ou genuína, não verdadeira como distinta de falsa, o que poderia ser expresso por aletes. De que forma se pode dizer que ele iluminaria todo homem? Somente no sentido de que luz traz juízo. A vinda de Cristo lançou luz sobre as trevas da situação humana e continua a fazê-lo na vida de todo homem. Versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele. Isso se aplica à parte da criação que é capaz de fazer escolhas conscientes. O mundo, no grego é cosmos, é o mundo de pessoas, especialmente aqueles que, neste evangelho, são confrontadas com a verdade em Cristo. Muitas vezes no evangelho, contudo, ele é descrito como este mundo, que é uma referência ao nosso mundo em contraste com o mundo de cima, do qual Cristo veio. Confira 8:23. Ambos os usos do termo sugerem um antagonismo que foi
que foi demonstrado a Cristo. O mundo não o reconheceu. Esse uso do verbo conhecer, no grego gnosko, significa reconhecer. É digno de nota que o evangelista nunca usa o substantivo correspondente conhecimento, no grego gnosis. Ele faz todo o possível para evitar esta forma de gnosticismo que ensinava a salvação por meio do conhecimento para uma elite inteligente, visto que saber em João implica observação, obediência e confiança. Não é de admirar que conhecer e crer sejam quase sinônimos. Versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus é uma tradução parafrástica do grego taidia, embora expresse de forma adequada o que o autor tinha em mente ao se referir a uma área particular, a Palestina, que no mundo ocupava uma posição especial no favor de Deus. Confira 19:27. Mas os seus roi e dioi não o receberam, embora a partir de 13:1 o título roi e dioi seja restrito àqueles que de fato o receberam. Isso imediatamente resume a rejeição demonstrada contra Cristo e as razões, humanamente falando, do seu sofrimento. Aos que contudo o receberam por fé em seu nome, Deus lhes, no grego edoquém, o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o presente de Deus. Os homens não têm direito algum de reivindicar serem filhos de Deus. Somente Cristo dá aos homens o poder, no grego exousia, direito, de se tornarem filhos de Deus. Filhos nasceram, visto que a vida em Cristo começa por meio do nascimento, por meio da atividade distinta de Deus como fonte de tudo. Esse nascimento não contém nenhum elemento humano, nem está no escopo da realização humana, nem ocorre por vontade da carne, nem é mediado por motivo da maturidade, pela vontade de algum homem, no grego ek telematos andros. Versículo 14. A palavra tornou-se carne. Não há nenhuma sugestão nessas palavras de que na encarnação a palavra se tornou uma pessoa. A personalidade sempre tinha sido sua propriedade. Carne, no grego sarx, denota o âmbito humano comparado ao celestial. Aqui então está a grande parte inexplicável da doutrina de Cristo, que a palavra eterna entrou na vida humana. Ele tampouco entregou sua identidade à carne, pois enquanto ele habitou entre os homens, um fato para o qual essencialmente o Evangelho se volta, houve aqueles que vimos a sua glória, a manifestação visível de Deus que era em sua natureza, como os homens haviam entendido no passado, cheio de graça, denotando a iniciativa tomada por Deus, quando ele concede seu favor aos homens, e de verdade como a definitiva e perfeita personificação da revelação divina. A graça de Deus e a verdade de Deus estão igualmente envolvidas pela mensagem cristã. Deus em Cristo chama as pessoas a adorá-lo e a confiar nele, e o equilíbrio perfeito entre graça e verdade, demonstrado na serenidade infatigável exercida por Jesus na terra, é mostrada nos capítulos seguintes. Com frequência ele tomou a iniciativa de ir ao encontro das pessoas quando elas precisavam dele, e ele personificou a verdade na sua pessoa. Êxodo 34:6 e João 14:6. Como o unigênito vindo do Pai, isto é, singularmente Filho de Deus. Sua eternidade impede qualquer noção de que seu ser era derivado do Pai, mas como as palavras sugerem, sua existência e obra nunca foram independentes do Pai. Um fato de que o próprio Jesus deu testemunho. 10:25. João deixou a doutrina do Logos nesse ponto e agora se concentra no relacionamento entre o Pai e o Filho. Versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. A doutrina de Cristo e de Deus que abre esse evangelho nunca deve ser considerada uma mera declaração de um credo. A plenitude de graça e verdade é algo que é mediado aos homens por meio da experiência, e o evangelista não está sozinho nisso. Nós a recebemos, ele escreve, talvez associando o testemunho de outros crentes em Éfeso nos seus dias, e se unindo em espírito a todos os que subsequentemente ao seu próprio testemunho teriam fé em Cristo. Além disso, o testemunho combinado do povo de Deus concluiu que a vida cristã era graça sobre graça, à medida que cada experiência da sua ajuda e amor conduzia a uma experiência mais abrangente e profunda da bondade de Deus. Versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, o presente de Deus da salvação ao seu povo antigo,
veio por meio do poder compulsivo exterior da lei. Agora em Cristo os homens são compelidos a amar a Deus pelo poder constrangedor demonstrado em Jesus Cristo. Versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. Essa é uma pressuposição básica do Antigo Testamento, até em situações em que se sugeriu que algo de Deus havia sido visto pelos homens. Êxodos 33, 22. Isaías 6:1 e Ezequiel 1:1. Os targums aramaicos, que eram paráfrases de certas partes do Antigo Testamento, tendiam a usar circunlocuções para o nome divino e o teriam formulado em algum termo como memra, a palavra. Mas a importância disso para a compreensão do pano de fundo de João tem sido exagerada por alguns comentaristas. Deus é visto agora na palavra encarnada, no Filho unigênito, no texto, na nota textual do NVI. Há uma leitura variante aqui: Deus unigênito, como está no texto da NVI em português, na Bíblia Ara, que tem apoio de um bom número de manuscritos importantes. Isso estaria em concordância com o que João registra em outros trechos em relação à divindade de Cristo. 1 João 5:20. Mas a aceitação da leitura costumeira Filho unigênito parece preferível, visto que isso também harmoniza bem com o estilo de João. 1 João 4:9. Confira 3:16. Cristo está junto 1 é 3:16, né, que é o João, e depois 1 João 4:9 também. Cristo está junto do Pai, uma expressão que denota o relacionamento de amor e perfeita compreensão. 2. O testemunho de João 1:19-34. O evangelista agora se volta para João Batista, o fim de destacar a pessoa de Jesus por meio de seu ministério. A linguagem filosófica do prólogo é abandonada e agora passamos a um registro cronológico de uns 6 dias, não 7, como alguns deduzem, do versículo 41, conduzindo-nos por fim a 2:11. Versículo 19, os judeus. Eles têm uma menção especial em todo esse evangelho, que parecem ser os líderes do povo na Judéia e são os oponentes mais ferrenhos do Senhor. Possivelmente João quer retratar a tragédia dos que não reconhecem Jesus como o Messias ou a sua vinda como o advento do reino. Levitas faziam parte do corpo de assinantes do templo que tomavam conta das coisas materiais do templo e eram os seus guardiões. Versículo 20. Não sou o Cristo. A resposta de João à primeira pergunta mostra quão dramática deve ter sido sua aparição na Judéia. Como o Batista, poucos não o perceberam. Versículo 21. E então quem é você? É Elias? João nega qualquer conexão com o cumprimento messiânico. Marcos 9:13, Malaquias 4:5. É o profeta como Moisés, Deuteronômios 18:15, que naqueles dias era esperado ansiosamente na véspera da época messiânica. Confira 6:14. Não, assim, a negação tríplice em auto-abnegação é completa. As 3 respostas que ele dá soam verdadeiras, com as que se sucederiam naturalmente numa discussão acaladora ou acalorada. Quando é pressionado, contudo, o Batista admite que ele é a voz. Ele não reivindica nenhuma dignidade, a não ser o que lhe é conferida como pregador da palavra. Confira Isaías 40:3. O caminho reto para o Sr. Stauffer mostrou que essa concepção está no coração dos primeiros registros do ministério de Jesus. Versículo 24, alguns fariseus, confira NBD, eles evidentemente tinham um interesse especial na autoridade que estava por trás da prática batismal de João. Versículo 26. Eu batizo com água. João não faz referência aqui ao batismo de Jesus com o Espírito Santo. Isso não foi compreendido, podemos pressupor até que ele tivesse visto o Espírito descendo sobre Jesus no batismo, mas ele sinaliza que há alguém próximo que não está sendo esperado. O conhecimento que eles tinham da prática batismal é evidente, mas Cristo vai exceder a compreensão que eles têm do que faz parte da verdadeira religião. Para João, isso está baseado em pura fé. Ele nem mesmo quer ser presunçoso a ponto de se chamar o servo dele. Versículo 28. Betânia não é a Betânia de Maria e Marta,
Confira 11:1 e Marcos 14:3-9. Alguns textos trazem Betabara, mas embora a sua localização exata seja incerta na altura do século III, o capítulo 11 indica uma clara distinção entre dois lugares conhecidos pelo mesmo nome. Confira 10:40, 11:18. E a referência aí ao lugar onde João batizava nos primeiros dias é significativa. Versículo 29, vejam, é o Cordeiro de Deus. Aqui parece que temos uma amálgama de metáforas do Antigo Testamento. Podemos lembrar o Cordeiro Pascal, Êxodo 12, ou a oferta apresentada a Deus por Abraão, Gênesis 22:8, em que o significado do texto hebraico pode ser Deus vai ver um cordeiro. Ou podemos pensar nos sacrifícios expiatórios em geral na prática litúrgica judaica. Confira Levíticos 23:12. Parece haver um elo óbvio com Isaías 53:7, em que na Septuaginta o grego aminos, cordeiro, traduz o hebraico Rael. Confira Atos 8:32. Aqui a função de levar o pecado está mais implícita do que explícita, mas não é improvável que os sacrifícios diários judaicos estivessem na mente de João aqui. O principal trecho de Atos é o que retrata o bode Azazel que levava os pecados de Israel. Confira Levíticos 16:21 para um lugar deserto. Barrett considera a referência de João de forma dupla o Cordeiro Pascal de Êxodo 12, junto com a vítima que vicariamente leva o pecado de Israel em Levítico 16. É muito improvável, como sugere Dodge, que o título seja puramente messiânico e sinônimo dos títulos de 1:49 e do Cordeiro grego Arnion de Apocalipse. Confira Apocalipse 4:1, que conduz o seu povo à vitória. No entanto, é significativo que somente aqui e em Apocalipse Cristo seja descrito como o Cordeiro de Deus. Confira o comentário de 19:36. Barney sugere que surgiu alguma confusão aqui entre o termo aramaico servo e o cordeiro, mas isso está fundamentado inteiramente na validade da tese geral de Burney, segundo a qual João era inicialmente uma obra aramaica, o pecado do mundo. João viu pela fé que Cristo era capaz de levar embora todo o pecado, e esta ideia certamente estava próxima da sua mente de se pensarmos em termos da profecia de Isaías 53:11. Esse é então o princípio sobre o qual começa a vida na era nova de que Cristo é o Salvador universal. Versículo 32, eu vi o Espírito descer. A obra de João era mostrar aos homens o caminho para Cristo. Assim também, desde o princípio, o Espírito destaca Cristo. Ele desce sobre Cristo e, assim fazendo, dá o seu testemunho singular de que Jesus é o Filho de Deus. Confira versículo 34. E a concessão do Espírito que o próprio Senhor faz é igualmente para testemunho dele mesmo. 16:14. Observe o fato que os sinóticos Mateus 3,16, é Jesus quem vê o Espírito descendo, enquanto aqui ele é observado por João Batista. Isso faz todo o incidente ser claramente compartilhado por Cristo e por seu predecessor, e não uma experiência particular conhecida somente de um ou de outro. Versículo 34, Filho de Deus, Marcos 1:11, o vínculo próximo entre o reconhecimento por parte de João e a manifestação do Espírito precisa ser observado. Somente pelo Espírito é que uma verdadeira confissão de Cristo pode ser feita. 1 Coríntios 12:3. Algumas autoridades antigas traziam aqui o escolhido de Deus, mas essa leitura provavelmente é uma adequação a Lucas 9:35, Salmos 2:7, Isaías 42:1. 3. Os primeiros seguidores de Jesus, 1:35 e 2:11. A confissão renovada de João agora induz 2 dos seus discípulos a irem após Jesus. Versículo 30, aí mescla com Mateus 11:2-6 e Lucas 7:18-23. Versículo 37, seguiram. Nenhuma dúvida estava na mente daqueles que entenderam a mensagem de João. Versículo 38, Rabi. O termo ocorre com frequência em João. Confira 1:49
é um título dado a um mestre ou professor. Havia muitos na época do Novo Testamento. Versículo 39, por volta das 4 horas da tarde, os versículos seguintes, 40 ao 42, são um apêndice ao evento que acaba de ser descrito nos versículos 35 e 39. Versículo 40, pregado em João, versículo 41, Messias, somente João usa essa transliteração do termo hebraico Mashiach. A menção do título aqui de forma nenhuma conflita com o segredo messiânico de Marcos. Aqui é um testemunho pessoal e particular e no seu contexto harmoniza bem com a pregação apostólica. Atos 10:38. Além disso, a sequência dos eventos que acabam de ser realizados foi tal que inevitavelmente conduziria alguns a reconhecer em Jesus a personificação de ideias e expectativas do Antigo Testamento. Daniel 9:25 acerca do termo em geral no Antigo Testamento. Versículo 42, Cefas. Mateus 3:16. A palavra é aramaica. Atualmente não há sugestão quanto ao propósito pelo qual Simão recebeu esse nome. Versículo 45. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu. Barrett sugere que isso seja uma referência à interpretação rabínica de uma série de trechos do Pentateuco. E aí vai dar as referências aqui. Confira 3:14, Gênesis 49:10, Deuteronômio 18:15, Atos 3:22 e 7:37. Mas Felipe torna Jesus conhecido em termos que seriam compreendidos pela maioria. O filho de José. Versículo 46. Venha e veja. Natanael reflete a prudência geral dos judeus na época do Novo Testamento e responde que nenhum reconhecimento do Messias poderia ser esperado até que ele fosse visto. Assim, a resposta de Felipe convida Natanael a descobrir por si mesmo. Versículo 47. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Diferentemente de Simão, Natanael não recebe um segundo nome. A onisciência de Jesus pode ser vista na sua referência à figueira, versículo 48. Não há significado alegórico aqui. Versículo 49. O Filho de Deus nos lábios de Natanael. Isso talvez signifique pouco mais do que Messias, Salmos 2:7. Para o evangelista significa muito mais, o Rei de Israel. O artigo definido é omitido no texto grego. A confissão de Natanael foi espontânea e englobava tudo. Temos aí uma confissão messiânica. O verdadeiro israelita reconhecia o seu verdadeiro rei. Versículo 50. Você crê, no entanto, talvez a aclamação de Natanael estivesse restrita ao sentido messiânico e nacionalista. 2 Samuel 7:13. Se fosse esse o caso, Natanael vai de fato ver coisas maiores. Versículo 51. Vocês verão o céu aberto. No grego, anelgota. Talvez isso seja um retrato escatológico. Confira Mateus 26:64. Mas vê também Marcos 1:10, em que o verbo usado significa rasgar, fazendo eco de Isaías 64:1. Os anjos de Deus subindo e descendo, uma referência indubitável a Jacó. Novamente confira Gênesis 28:10 ao 17. Westcott entende que se trate de orações levadas a Deus por meio de Cristo e as respostas que estão nele, vendo que ele está sempre presente, Mateus 28:20. Mas as palavras de Jesus mais provavelmente estavam tingidas da teologia e da apocalíptica judaicas. Deuteronômio 33:2, Zacarias 14:5, Daniel 7:13. Sobre o Filho do Homem, o texto hebraico de Gênesis 28:12 é gramaticalmente ambíguo. Alguns rabinos interpretavam a expressão sobre ele, ela, no hebraico bo, como uma referência ao próprio Jacó e viam no evento uma interação entre o homem celestial e o homem terreno. É mais provável que devamos entender este retrato como denotando a encarnação em Jesus da comunhão celestial entre Deus e o homem, gerada pela morte de Jesus, que Jesus interpreta como sendo uma com a sua glorificação e que deve ser destacada por ele. Por esse uso da expressão Filho do Homem, nos sinóticos a ideia não está fundamentada em Salmos 8, mas em Daniel 7. O Filho do Homem é uma figura celestial que entra no âmbito terreno, mas cuja habitação real está sempre no céu. 3:13, 6:62 e Marcos 3:26 e 14:62. A sua aparição na terra é somente parte de uma jornada
que no final vai levá-lo novamente para o céu. 6:27, Apocalipse 1:14. O ensino de Jesus provavelmente não era estático nessa questão, mas compreendia um amplo alcance de conotações. Independentemente do que os discípulos entenderam com o termo como foi usado por ele, precisava de alguma reinterpretação. Marcos 8:31. T.W. Manson sugeriu que a ideia da personalidade corporativa foi usada pelo Nosso Senhor com base na interpretação do remanescente de trechos em Isaías referentes ao servo do Senhor, mas com ele mesmo como o ponto de partida e o centro, o homem perfeito que o próprio Deus tinha enviado. Não importa que outras ideias possamos ter, Jesus usou o termo enquanto falava de si mesmo como o homem celestial preexistente que havia entrado no mundo para realizar o propósito de Deus. 2.1